Meus queridos, a paz de Cristo alcance e ilumine a sua vida, tudo bem? Estamos aqui em mais um estudo da Palavra do Senhor. Estou aqui com o nosso evangelista Iago Costa. Paz do Senhor, meu querido, tudo bem? A paz do Senhor, João Ranulfo, e a paz do Senhor para todos aqueles que a partir de agora estão nos ouvindo. Quero externar a minha gratidão à majestade que estás nos céus, pela oportunidade que nos fora concedida de, por mais uma vez, estarmos aqui para comentar mais uma passagem bíblica. Maravilha. Nosso estudo de hoje está no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Lucas 8, 22. Está escrito: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? Essa palavra aqui é fantástica. E eu queria que você, nesse momento, dobrasse toda a sua atenção e focasse aqui, porque a palavra de Deus vai começar a ser ministrada. Jesus aqui, ele está vindo de, vamos dizer, uma maratona de pregação. Livro de Mateus, capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus ele vai para o monte, o chamado Sermão da Montanha, e ele começa a pregar de uma forma muito intensa. E chega uma hora que Jesus ele fica desgastado, chega uma hora que Jesus fica cansado, porque uma coisa é você ter um cansaço físico, uma outra coisa é você ter um cansaço psicológico. Acredite, o cansaço psicológico é muito pior do que o cansaço físico. E Jesus, quando ele encerra aquele sermão da montanha, ele vem descendo, fazendo aquelas coisas que ele era especialista em fazer: curas, milagres e salvando pessoas. E chega a um ponto que ele se dá de frente ao mar, a um lago, e ele olha para os seus discípulos e diz a eles: Vamos passar para a outra margem, ou para o outro lado. E acontece que quando eles estão, vamos dizer, mais ou menos na metade do percurso, Jesus ele adormece, porque Jesus estava cansado. Talvez, a Bíblia não deixa claro, mas talvez Jesus já tinha até dias que não dormia direito. E quando Jesus ele estava ali, ele dorme. E quando Jesus ele dorme, vem sobre o barco uma tempestade de vento, vem sobre o barco um grande temporal, a ponto de fazer com que os apóstolos, os discípulos que aqui estavam com Jesus junto no barco, temessem. E essa madrugada a gente teve um estudo, e a gente falou ali que no momento que a pessoa praticamente está enxergando a morte diante de si, ela não tem mais nada a recorrer senão a Jesus. Imagine você, se alguém colocar uma arma na sua cabeça, qual a primeira coisa que vem? É Jesus. Imagina você estar em um avião e o piloto dizer que está passando por alguma turbulência, o que é que você vai pensar? Jesus. Então quando a pessoa ela enxerga diante de si a morte, ela não tem nada mais a recorrer além de Jesus. É automático, é da natureza humana. E quando aqueles homens estão vendo diante de si a morte, eles vão recorrer para Jesus. Eles fizeram errado? Não fizeram. Por partes. Não fizeram. E quando eles vão ali despertar Jesus, eles já falam assim: Jesus, mestre, nós estamos perecendo. Quer dizer, eles estavam enxergando a morte. Nós estamos perecendo, nós estamos morrendo. E quando Jesus ele volta dali, evangelista, Jesus ele se levanta, que Jesus ele repreende o vento e o mar se acalma. É engraçado que tem um negócio aqui que me fascina muito. A Bíblia diz que faz bonança,
né, vem a alegria. E juntamente com essa alegria, vem uma palavra de disciplina. Jesus, ele pergunta: cadê a fé daqueles homens? No meio da turbulência, no meio da tempestade, talvez no perigo da morte, ou como o salmista diria, no vale da sombra da morte, Jesus ele faz uma pergunta incisiva aos seus discípulos: aonde está a vossa fé? Cadê a fé de vocês? Agora há pouco a gente falou que eles fizeram errado em buscar Jesus. Eles não fizeram. De forma alguma eles fizeram. Mas quando Jesus ele queixa onde é que estava a fé dos discípulos, eu fico meditando e pensando no evangelista. Eu acho que Jesus ele queria uma atitude dos discípulos. Ali quem era para ter repreendido aquele vento eram os discípulos. Quem era para ter dado uma palavra de repreensão ali eram os discípulos de Jesus. Qual é aquele versículo de Isaías que diz que toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás? 54, 17. Quer dizer, ali Jesus ele esperava que os discípulos tivessem uma atitude de com a língua repreender a tempestade. Provérbios diz que a morte e a vida está no poder da língua. Olha lá, se não me engano, 1 Reis 18, quando Elias ele vai lá em Acabe, ele fala assim: ó, não vai chover segundo a minha palavra. Para você que está ouvindo isso, eu tenho uma palavra para dizer para você, que no meio da tempestade, ou tu vira profeta e libera uma palavra, ou você vai ficar com cara de gente sem fé pro resto da vida, meu querido. Você tem que levantar, você tem que profetizar, traz uma palavra sobre a sua vida. A tempestade que você está passando, às vezes é muito pelo que sai da sua boca. E com isso eu acabo aprendendo. O livro de Tiago, ele diz que com a língua a gente bendiz a Deus, e com a língua a gente também amaldiçoa os homens. A tempestade, ela vem na vida de cada um. A tempestade ela vem para todos. Mas Jesus está cobrando um posicionamento de você no meio da tempestade. Até porque toda tempestade ela possui um objetivo pré-determinado por Jesus. E tem aquele ditado que diz que mar calmo não faz bons marinheiros. Não estamos tentando diminuir o sofrimento de ninguém, nem te sugerindo que você não pudesse chamar Jesus pelas tempestades em sua vida. Afinal de contas, ele se levanta e acalma a tempestade. E nesta passagem bíblica, vemos exatamente isso. Não é que Jesus não se importe com o seu problema, é só que o seu problema não vai afundar o barco. Tempestades, elas são assustadoras. Eu sei, talvez você esteja passando por uma tempestade. Eu sei o que é pensar que não posso sobreviver, que Deus não se importa e que a morte seria preferível, né? Quantas pessoas não dizem que Deus não se importa com ela, devido às lutas, devido aos problemas, devido à tempestade que está passando. Eu sei que sentir-se inútil, desamparado e sem esperança, e se assim que você está se sentindo, agora tenha coragem. Jesus não leva pessoas para o meio do mar para afogá-la. Jesus, ele leva as pessoas através do mar para que elas possam participar de seu trabalho de redenção mundial. Ele não se afasta para fazer isso. Não, de forma alguma. Ele entra na escuridão, no mal, no sofrimento deste mundo. E ele transforma por dentro. Se seguirmos também, nós estaremos nesta escuridão. Agora, lembre-se
de uma coisa. Nós não estamos isentos de nada que eu acabei de falar aqui agora. Se nós somos seguidores de Cristo, aonde Jesus está, nós também vamos estar. Agora nós precisamos manter Jesus à vista. Precisamos entender quem é esse que está dormindo no barco. Talvez os discípulos, por passar por aquela tempestade, não reconheciam, sabiam e acompanhavam tudo aquilo que Jesus havia feito, só que no momento do medo, a tempestade, fez com que eles, como o nosso irmão João Ranulfo, ora acabou de dizer, fez com que eles perdessem a fé. A tempestade, ela não é onde você enfrenta o inimigo. A tempestade é onde você encontra o seu Deus. É no meio da tempestade que nós encontramos o nosso Deus. É no meio da tempestade que quando falamos que Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou, mas é no meio da tempestade que nós encontramos o nosso Deus. É na adversidade, é quando chegamos ao fim de nós mesmos, que vemos o poder de Deus em nossas vidas. Eu também clamei muitas vezes a Deus para me salvar de tempestades na minha vida. Não só a mim, mas também o meu companheiro aqui de ministério. Quantas das vezes nós não clamamos ao Senhor, nós não pedimos a Deus, passamos por lutas que achamos que vamos morrer, que o barco vai afundar. Só que o mesmo Cristo que acalmou aquela tempestade é o mesmo que acalma na minha vida, na vida do meu companheiro e também na sua vida, melhor dizendo, que está nos ouvindo. O Senhor, Ele tem poder para acalmar a tempestade, porém o tempo é dele, é no tempo dele, e o tempo dele é perfeito. A tempestade continuou até chegar ao outro lado, a Bíblia diz, E eu vi o poder de Deus sobre aquela tempestade de uma maneira diferente. E quando eu olho para a Bíblia, eu começo a entender como Ele estava usando a tempestade para transformar a minha vida. Eu pego esse texto bíblico, trago para a minha vida, para que eu possa enfrentar todo o mal, corrupção e tudo aquilo que existem dentro de mim, que são batalhas espirituais. Por um longo tempo, eu me vi simplesmente como um desses discípulos no barco. Nós enfrentamos dificuldades. Torna a repetir que nos encontramos da mesma forma como os discípulos dentro deste barco. Lentamente, cheguei a entender que eu também era um homem e que estava nas garras do inimigo. Ou seja, nós não estamos isentos daquilo que o inimigo possa lançar contra as nossas vidas. Não quero dizer aqui que nós somos possuídos por demônios, de forma alguma. Eu só estou tentando dizer para você que está aí do outro lado, que o diabo sempre vai planejar alguma coisa, arquitetar alguma coisa contra a sua vida. Mas eu estava definitivamente cheio de pecados e corrupção. Ou seja, nós somos cheios de pecado, às vezes até atormentados por algumas ideias, que surgem dentro de nós, e essas coisas às vezes vai nos impedir de seguir a Deus tão plenamente quanto eu deveria. Só que Jesus sempre esteve comigo, sempre está conosco. E aqui Jesus, ele nos mostra que através da tempestade ele pode nos moldar, através da tempestade ele pode nos encorajar, que através da tempestade ele pode resgatar e ajudar qualquer vida. O evangelista falou um negócio que interessante que eu acabei de aprender, que a tempestade não é onde você enfrenta o inimigo, a tempestade é onde você encontra com Deus. Ainda na live dessa madrugada a gente estava falando sobre Jonas, e é engraçada a situação de Jonas, que Jonas no meio da tempestade, eu acredito, é um pensamento que eu tenho aqui, Jonas no meio daquela tempestade ele ganhou aquela tripulação todinha, porque
quando acontece a tempestade naquele barco ali de Jonas, o capitão ali, ele já começa a acionar todo mundo. Cada quem invoca seu Deus. Já dá até pra gente ter a impressão de que o barco ali era um barco de politeísta, de pessoas que adoravam a vários deuses. E quando ele vai em Jonas, Jonas está dormindo. Igual Jesus, né? Na tempestade, Jesus está dormindo, e Jonas dormindo também. E quando o capitão ele vai despertar Jonas, aí fala para Jonas buscar o Deus de Jonas. Aí quando o capitão, ele naquele diálogo ali com Jonas, Jonas disse que ele era hebreu e o Deus que ele servia era o Deus do céu. E na hora ali o capitão treme na base. É como se o capitão já tivesse ouvido falar daquele Deus. E na hora a consciência dele acusa que o problema era Jonas. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no meio da tempestade, aquele povo ali conheceu o Deus de Jonas. E no meio da tempestade, Jonas conheceu o Deus que ele servia. E assim, meu querido, pra gente já finalizar aqui, às vezes Deus te coloca em uma tempestade, é para você conhecer o Deus que você serve. Às vezes você está sendo soprado por vento, às vezes você vive uma vida turbulenta, atribulada, mas isso é para você conhecer o Deus que você tem, o Deus que você serve e o Deus que pode te salvar, livrar e te ajudar nesse momento. E para encerrar, Isaías 41:10 está escrito: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aqui é Deus quem está falando. E no meio da tempestade, saiba que Deus está com você. E Ele te ajuda, e Ele te protege, Ele te sustenta, e Ele não vai fazer com que o seu barco venha naufragar. Porque lá no início do primeiro versículo que a gente leu, a Bíblia diz que Jesus ele deu uma ordem, que é para ir para o outro lado. Se Jesus deu uma ordem, não se preocupe, que é Jesus quem se encarrega de fazer tudo. Apenas confie nele e tudo mais ele fará. Quando Jesus deu a ordem, a Bíblia diz que ele entrou dentro do barco e os seus discípulos também o seguiram. Então devemos fazer a mesma coisa todos os dias. Temos que seguir fielmente a Jesus. E ele não apenas o ajudará para que você possa parar de se preocupar, mas também ele é o único que nos levará até o céu. Algo interessante nessa passagem bíblica é que mesmo eles sendo seguidores de Jesus, enfrentaram a tempestade, tiveram problemas. Muitas pessoas pensam que só porque nós somos cristãos, os seguidores de Jesus, não significa que nós não teremos que passar por tempestades em nossas vidas. Talvez alguém tenha esse pensamento ou este raciocínio, mas nós estamos aqui para mudar esse conceito. Nós também passamos por tempestades, por dificuldades, por problemas, por enfermidades, porque somos seres humanos, somos qualquer um. A diferença é em quem iremos estar servindo diante dessas dificuldades. Então, seguir Jesus lhe dará paz, mesmo no meio daquelas tempestades, né, que os discípulos estavam enfrentando. Não entre em pânico se Jesus estiver em silêncio. Muitas pessoas entram em pânico, né, por às vezes não receber uma resposta de Deus, ou por uma oração que não foi respondida. Embora Jesus estivesse dormindo no barco, ele estava no controle da situação. Então Jesus está no controle desta situação. Se parece que ele até abandonou, não é, os discípulos, só que de forma alguma. Jesus, ele estava ali e sempre ali do lado. Então Jesus sempre está ao seu lado. Se ele está ao seu lado, clame por ajuda. Peça a ele. Embora seja verdade que os discípulos entraram em pânico quando a tempestade surgiu, eles tinham fé suficiente para fazer algo muito produtivo. Pediram a Jesus que o ajudasse.
A preocupação é sempre inútil, mas o coração é sempre eficaz. Embora possamos não conseguir exatamente o que queremos, conseguiremos o que precisamos. Aprenda uma coisa: depois que Jesus acalmou aquela tempestade, aqueles homens, a Bíblia diz em Mateus 8:27, né, que os homens se maravilharam. Olhar para trás, para muitas vezes, o que Jesus faz é algo interessante. Certamente isso vai aumentar a nossa fé e nos ajudará a lidar com problemas futuros. Agora deixa eu falar para você um mistério nesta passagem bíblica. Isso aconteceu faz 2000 anos atrás. Ou seja, o mesmo Jesus que acalmou aquela tempestade há 2000 anos atrás é o mesmo Jesus que pode acalmar as tempestades na minha e na tua vida, ajudá-lo a experimentar a paz. Então, saiba de uma coisa: Jesus está no barco. Se ele está no barco, ele tem o controle da situação. Calma, não te desespere. Confie no Senhor, que a tempestade, ela vai passar. Que Deus possa abençoar as vossas vidas. Compartilhe esse vídeo. Faça com que ele chegue a outras pessoas, para que elas também possam ouvir a voz de Deus através desse áudio. Deixe o seu like. Se inscrevam no nosso canal do YouTube. Ative o sininho para que vocês possam receber notificações dos próximos vídeos que estaremos postando aqui no nosso canal.